Livro de Atos, capítulos 17. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, conforme seu costume. Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha que ressuscitar, e ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiro. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jassã, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontrou, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. Já são os hóspedes na casa deles. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano. Dizia que existia outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida por isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que os de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres de alta sociedade como também muitos homens. Mas, quanto aos judeus de Tessalônica, souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram lá e começaram a gritar e a atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esses ignorantes está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Dizia isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles os levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós.
pois você diz algumas coisas que nos parece esquisita, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. E quando todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo cantando e ouvindo as últimas notícias, as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Ateniense, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoraram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por ser humano. Também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iria morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem, sem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos nos momentos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, ou prata, ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu prova disso, e todos quanto ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estava Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas.